Olá, queridos. Estamos aqui para mais uma gravação de estudos. E o tema de hoje é Não Desista. O texto está lá em Marcos, capítulo 5, 21 a 24, de 35 a 43. Marcos, capítulo 5, de 21 a 24 e de 35 a 43. Olha o que diz o texto. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Versículo 35, olha o que diz o texto. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse senão Pedro e o irmão de Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar-lhes, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus lhes ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer para a menina. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta palavra. Que o teu Espírito tenha plena liberdade para falar conosco neste dia. Ó Pai, que a tua palavra, que ela exorta, edifica e consola, esteja aos nossos corações. Que o Senhor possa nos conduzir, possa nos dar sabedoria, possa dar a revelação para cada um de nós. Ó Pai, abençoa teus filhos que estão neste momento ouvindo da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado e o Senhor nos dê sabedoria para que possamos andar debaixo do teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Aqui está um relato de um homem, Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, encarregado da manutenção e da programação dos trabalhos. A sinagoga basicamente era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e se dedicar à leitura e exposição das escrituras. A sinagoga era governada por um grupo de anciões, dos quais um deles era Jairo. Esse ancião era responsável por manter a boa ordem e a reunião da sinagoga. Eles lecionavam os mestres e os leitores que ocupariam das reuniões pela leitura e a exposição da escritura, e aqueles que conduziriam as orações. Então, os principais da sinagoga examinavam o discurso dos oradores para garantir que tudo fosse feito de uma maneira correta. Então esse homem era um homem reconhecido, era um homem que tinha um cargo importantíssimo ali na sinagoga, era um homem reconhecido pelos judeus, era um homem que se destacava, era um homem já que tinha uma certa idade, uma maturidade, e isto era muito importante para vamos dizer assim, determinar o respeito, o grau de respeito que as pessoas tinham por ele. Agora, só que este homem estava enfrentando um momento muito delicado. A sua filha estava muito doente. Estava à morte.
Com certeza esse homem já tinha tentado todos os meios, e o que tinha na ciência ele usou. Com certeza ele foi nos melhores médicos. A melhor maneira que pudesse ter para curar a sua filha, ele tentou todos os meios. Mas tudo foi em vão. Mas esse homem ouviu que Jesus estava ali na sua cidade. E Jesus já tinha uma fama entre toda aquela aldeia. Esse homem se chega até Jesus para pedir para que Jesus fosse orar pela sua filha. Interessante que Jairo, ele teve que enfrentar alguns obstáculos para ter êxito nessa busca. E eu quero dizer que todos nós enfrentamos alguns obstáculos para que possamos viver as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu querido, nós precisamos entender e nós precisamos ver esses exemplos e aplicar em nossa vida para que possamos, através do conhecimento da palavra, da revelação do Espírito, nós possamos caminhar na direção do propósito de Deus. Então, o primeiro obstáculo que esse homem enfrentou foi a tradição, que está lá no versículo 22. Veja que esse homem, ele teve que enfrentar o cargo e o posicionamento que ele tinha. Os judeus e os religiosos da época não gostavam de Jesus, detestavam Jesus, porque Jesus afrontava com a palavra, e Jesus veio sim para salvar da lei, salvar daqueles que estavam escravos e estavam sendo condenados pelo pecado. Jesus veio e fez diversos milagres no sábado, entrou em lugares que um religioso não entrava, tocou em pessoas que um religioso não tocava, e assim por diante. Então, não era bem visto, Jesus não era bem visto dos religiosos, dos judeus. E esse homem que representava, era um dos líderes ali, dos anciãos, esse homem vai até Jesus, e ali ele se expõe completamente. Então ele teve que enfrentar a tradição, enfrentar aquilo que ele tinha de conhecimento, o que a vida havia ensinado, o que ele vivia. E uma das coisas a primeira coisa que ele enfrentou foi o preconceito. Irmãos, eu sei o quanto é difícil isso. Às vezes nós temos tanto preconceito. Nós criamos esse preconceito por causa da tradição, por causa daquilo que foi nos ensinado e passado por tantos anos, nós confiamos plenamente naquilo, não culpando os nossos pais, os nossos avós, assim por diante. Eles passaram aquilo que eles tinham de conhecimento. Mas quando nós conhecemos a palavra, quando a palavra é revelada ao nosso coração, quando nós conhecemos a Jesus, muitas coisas que nós aprendemos lá atrás, nós entendemos que, infelizmente, andamos sobre um erro. Esse homem teve que vencer o preconceito. Lá em Atos capítulo 10, versículo 34 a 36, diz assim: Então falou-lhe Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e lhe é aceitável, esta é a palavra que Deus enviou ao filho de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, queridos, o Senhor não tem acepção de ninguém. Não importa o cargo que você tenha, não importa o nível que você tenha, não importa. Jesus não faz acepção. Ele ama a todos, porque esse amor vem do Pai. E o Pai ama a todos. Então, queridos, nós temos que vencer primeiro o preconceito. Outra muralha que nós precisamos enfrentar e vencer é deixar as vaidades. Você imagina quantas vaidades esse homem tinha, pela posição que ele tinha, por tudo aquilo que ele agregava ali na sinagoga, nas pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: Nada façam por ambição ou egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere-se os outros superiores a vocês mesmos. Então, amados, quando esse homem, quando Jairo vai até Jesus, ele simplesmente deixa tudo de lado. Tudo aquilo que
todo o cargo que ele possuía, ele deixa de lado. Porque ele vai até Jesus com o coração rasgado, aberto, e pedindo misericórdia para o Senhor, pedindo um favor para o Senhor, se ele podia ir até a sua casa e orar pela sua filha. Esse homem estava desesperado. Esse homem reconheceu que ali estava o soberano, o superior, que por mais conhecimento que ele possa ter, por mais recursos que ele possa ter, nada disso teve êxito na cura da sua filha. E ali ele estava diante daquele que poderia mudar essa história, mudar totalmente essa sentença. Amados, é assim conosco. O Senhor está constantemente diante de nós e dizendo para nós: deixe de lado essas coisas, deixe de lado esse orgulho, deixe de lado essa vaidade, deixe de lado essas coisas e venha a mim com o teu coração aberto, dependendo de mim totalmente, sabendo que eu sou o Senhor. Eu sou o único que pode mudar a sua vida. Eu sou o único que pode estabelecer um novo tempo para a sua vida. Não é o governo, não é as riquezas, não é o cargo, mas é sim a minha intimidade com o meu Senhor. Outra atitude importante, ele se sujeitou, prostou-se ao Senhor. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, amados, nós precisamos nos sujeitarmos ao Senhor. Entendermos que o Senhor, Ele é absoluto e que a sua palavra, ela vem para nos orientar, capacitar, para que possamos viver as promessas do Senhor. Outra atitude importante que Jairo fez, reconhecendo que Jesus como a sua única esperança. Então veja que a tradição quebrou vários muros diante de Jairo. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados, a nossa esperança, a nossa, vamos dizer assim, realização total está nessa volta de Cristo, de nós estarmos com o Senhor. Enquanto isso não acontece, nós vamos viver debaixo da graça do Senhor e vamos viver nesse mundo. Nós vamos viver já vivendo o propósito dele, ele estando em nós, ele habitando em nós, reconhecendo que ele é a única esperança. Não há outra esperança, não há outro meio, não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. E aqui não estou falando de uma religião, não estou falando de um partido, não estou falando de uma bandeira, estou falando de um Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração naquele que é a verdadeira esperança, você jamais vai ser decepcionado. Se você colocar o teu coração em homens, em coisas, você vai se decepcionar. Mas se você colocar no Senhor, você com certeza vai se surpreender por tudo aquilo que Deus vai fazer e realizar na sua vida. Segundo posicionamento que esse homem teve que ter, ele teve que perder o medo de perder a posição. Queridos, a posição desse homem era muito nobre. Esse homem era reconhecido como ancião, como chefe, como um homem sábio, um homem que tinha um equilíbrio. E ele estava diante daquele que era totalmente oposto, né? Oposto à religião do momento. Estava diante daquele que fazia coisas sobrenaturais, agia de uma forma tão louca para o homem, falava coisas às vezes que não dava para entender, porque se nós usamos a nossa mente racional, nós não vamos entender. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 23, diz assim: e tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, e eis que se chegou a ele os principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostou os seus pés, insistentemente lhe suplicou. Olha só, amado, veja a posição desse homem. Esse homem se chegou ao Senhor e se prostou aos seus pés, e ali ele suplicou. Um homem na posição dele, do cargo dele, jamais teria uma posição dessa.
Mas ali ele fala: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Esse homem não teve medo, porque ele foi durante o dia, foi ali na cidade onde havia grande multidão, onde era observado com certeza por esses judeus, por esses religiosos. Esse homem se expôs diante de todos. Eu imagino que eles falavam: olha lá, olha o que Jairo está fazendo. Será que é ele mesmo? E Jairo estava ali de joelho, prostrado diante do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo o poderio do Senhor. Jairo faz isso. Jairo não pensa que naquele momento ele não seria mais bem visto ali na sinagoga, que perderia até a posição que ele tinha. Jairo não estava preocupado com isso, porque o foco dele era a cura da sua filha. O foco dele era Jesus, a única solução, o único que poderia mudar a sua história, o único que poderia naquele momento vir ao socorro da sua necessidade, vir ao socorro daquilo que estava trazendo uma angústia tão grande naquele coração. Jairo não pensa duas vezes. Nós temos um outro exemplo, que é o oposto de Jairo, que é de Nicodemos. Nicodemos vai durante a noite, ou de madrugada, quando todos estavam já dormindo, porque Nicodemos também tinha uma posição nobre, era um mestre, mas ele não podia se expor diante das pessoas falando com Jesus. Lá em João capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha a posição desse homem. De novo, principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então veja que Nicodemos reconhece o poder, sabedoria, soberania de Deus. Mas ele tem vergonha, ele se esconde para que outros não vejam que Nicodemos, aquele homem que tinha, vamos dizer assim, uma sabedoria incomparável, estava diante daquele que era maior do que ele. Amados, nós precisamos enfrentar. Talvez nós vamos enfrentar algumas coisas nas nossas vidas, alguns pensamentos que nós temos, que achamos que é correto e vivemos por ela, ou até morremos por ela. Precisamos ter muita certeza se esses pensamentos agradam a Deus, se essas condutas agradam a Deus. Nós temos o exemplo aqui dos medrosos que são infiéis, né? O moço que nasceu cego. Está lá em João capítulo 9, versículo 22 e 23. Olha que interessante. E os interrogaram: E este, o vosso filho, de que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Eles estavam falando, né? Os magistrados estavam falando ali com os pais. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos? Também nós não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, e falará a si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse a ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Aqui novamente, irmãos, a tradição. Olha a tradição falando forte aqui novamente. A tradição sendo um obstáculo para que as pessoas confessem ao Senhor Jesus. Esses pais presenciaram o seu filho de nascença, que era cego, ser curado pelo Senhor Jesus. Sabiam que era Jesus, mas estavam sendo interrogados, porque ele tinha sido curado no sábado. E eles estavam sendo interrogados, e para não perder a posição, então eles jogam para cima do filho a responsabilidade para falar. Esses pais têm medo. Então, amados, às vezes as nossas inseguranças, medo, né, de decepcionar as pessoas, a tradição nos prende a nós vivermos o sobrenatural de Deus. Amados, a tradição não pode nos salvar. A tradição não pode mudar a nossa vida. A tradição você não pode viver o sobrenatural de Deus. Então, não tenha medo. Seja como Jairo.
né? Reconheça a grandeza de Deus, reconheça a soberania do Senhor, reconheça em Deus que é tudo possível, reconheça em Deus que Ele pode mudar. Nós precisamos perder os medos, o medo sim, não viver de uma aparência, né? de que as pessoas gostem de nós por aquilo que nós somos. Não, as pessoas vão gostar de nós daquilo que o Senhor é em nós. Talvez algumas pessoas vão se afastar de você. Eu perdi tantos amigos quando eu me converti. Perdi muitos amigos, porque eu vivia uma vida totalmente oposta. E quando o Senhor entrou na minha vida, o Senhor modificou a minha vida de uma forma radical. Não foi a religião, não foi conceitos de homem, mas foi o Espírito Santo. Foi como Paulo, né? Paulo tinha perdido a visão daquilo que ele entendia o que era certo, e quando voltou a enxergar, ele teve uma visão restaurada daquilo que era novo na vida dele. Então, irmãos, nós precisamos tomar uma posição, não ficar em cima do muro, um pé no mundo e um pé na igreja. Não. Queridos, quem fica em cima do muro uma hora cai e morre. Quem fica em cima do muro, chega uma hora que não vai aguentar mais. Quem fica em cima do muro é como aquele que não é nem quente e nem frio, é morno. E diante de Deus o morno não existe. Então, queridos, vamos ter uma posição. Vamos nos inclinar completamente ao Senhor. Talvez algumas pessoas vão ficar decepcionadas com vocês, mas lá na frente, eles vão entender. Talvez no momento não entendam, seus familiares não vão entender, mas lá na frente eles vão entender. Eu passei por tantos constrangimentos por causa da minha posição, por causa da minha escolha, mas, irmãos, eu não olhei para trás. Eu enfrentei, segui adiante, e hoje eu sou respeitado por aqueles que criticaram. E hoje, tantos aqueles amigos que viraram as costas, a maioria deles estão convertidos, alguns infelizmente não estão entre nós, mas hoje eu posso encontrar com tantos outros que me criticaram, que zombaram, que ficaram totalmente decepcionados com a minha escolha, e que hoje têm a sua vida também mudada pelo poder de Deus. Outro fato importante, nós temos o exemplo, o medo e a voz de Deus. Olha só, a viúva de Serepta, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 11 a 16. Esse exemplo é lindo, amados. Olha o que diz, 1 Reis 17, 11 a 16. Indo ela buscá-la, e ele chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aqui é o profeta dizendo para a viúva. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Iremos comer e vamos esperar a morte. Olha só o caso dessa mulher. Era a última alimentação dela, que tinha uma porção certa para ela e para o seu filho. E dali eles não teriam mais comida. Não teriam mais o que comer. Estavam há 3 anos enfrentando uma crise terrível. Não havia chuva, não havia lavoura, os gados tinham morrido, não havia plantação, não havia nada. Mas essa mulher, ela simplesmente abriga esse profeta, porque Deus manda o profeta ir até essa viúva. E esse homem chega e toca naquilo que era mais importante. Era a comida que ela tinha para sobreviver mais um pouco. E esse homem fala: entrega isso para mim. Eu creio que o Senhor está dizendo nesse dia: entrega isso para mim. É importante para você? É difícil para você? Entrega para mim. Essa mulher, olha a posição que ela toma. Elias lhe disse: não temas. Essa palavra foi do profeta. Não temas. Vai e faze o que eu disseste. Mas primeiro, faze dele para mim o bolo pequeno e traze aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho.
E essa mulher, diante dessa palavra, ela faz. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, amados, esse homem, ele traz uma palavra de exortação, não temas. Mas logo em seguida, ele traz um conselho para ela, faça isso. Por quê? E aí vem a promessa. Porque esse passo, esse posicionamento, você vai ter de Deus até voltar a chover. Amados, fazia mais de 3 anos que eles estavam sem chuva. Esta mulher não era uma mulher religiosa. Era uma mulher que tinha uma outra cultura. Mas quando ela recebe esse profeta, ela é tomada pela palavra. Ela é tomada pela autoridade que esse profeta tinha. Ela é tomada por algo sobrenatural, em que ela não questiona a palavra desse homem. E qual foi a atitude dela? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, um homem que nem ela conhecia. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela, da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então essa mulher, ela viveu o sobrenatural. Ela experimentou o sobrenatural, porque ela confiou na palavra. E eu quero dar um conselho para vocês. Se vocês não confiarem nessa palavra, e o confiar é praticar, é viver, vocês não vão viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos diante de uma situação muito delicada, na saúde, na economia. O mundo está sem a solução ainda dessa pandemia. Ainda não, nós não sabemos até quando, né? Ainda vai esse tempo tão difícil. Mas o Senhor tem uma palavra para nós. Não temas, não temas. Confie na palavra, se alimente da palavra, entregue-se ao Senhor. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Não deixe de testemunhar do poder do Senhor. Não deixe de ser uma testemunha. Não deixe de caminhar, não deixe de congregar. Não deixe de estar com o Senhor. Amados, essa mulher que não tinha uma afinidade nenhuma com aquela religião, vamos dizer, com aquele Deus. Mas quando ela recebe-o, ela é totalmente tomada por aquela palavra. E assim tem que ser. A palavra, ela tem que ser uma direção muito clara para os nossos corações. Nós temos que crer nela, depositar totalmente a nossa esperança nela e caminhar na direção dela. Agora, esse homem enfrentou outra resistência. Esse homem enfrentou a multidão. Está lá em Marcos 5, 23 e 24. Diz assim: insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele e uma grande multidão seguia-o comprimindo. Amados, imagine esse caminhar de onde estava Jesus até a casa de Jairo. Não foi tão simples. A multidão não deixou Jesus. E a multidão exigia da atenção de Jesus. Os passos de Jesus eram lentos. A caminhada até a casa de Jairo demorou muito mais tempo do que poderia ser. E a menina, ela precisava do cuidado naquele momento, porque ele sabia que era muito delicada a saúde. Mas a palavra diz que Jairo respeitou e ficou ao lado do Senhor Jesus. Porque sabe, amados, Jairo é tomado por essa confiança de que o Senhor estava caminhando na direção. E talvez você não entenda por que as coisas ainda não aconteceram na minha vida. Por que será que as coisas ainda não clarearam? Irmãos, caminhe, não desista. Não desista de caminhar com o Senhor. Não desista de caminhar na palavra do Senhor. Porque, queridos, é Ele que vai sustentar. Ele nunca chega atrasado. Lembra lá de Lázaro? Ele chegou, Lázaro já estava morto, já cheirava mal. E qual foi a palavra que as suas irmãs falaram para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Maria falou: por que o Senhor demorou tanto?
E Jesus só pergunta para ela, onde está? Onde está ele? Aí ela fala, ele está lá enterrado, mas já cheira mal, me leva até lá. Não há nada perdido diante do Senhor. Se o Senhor está dizendo para você, caminhe comigo, caminhe com Ele, confiando que você vai viver as promessas do Senhor. Que você vai ver a sua família salva, você vai ver a libertação acontecendo na sua casa, você vai ver as suas finanças, o Senhor operando um grande milagre, você vai ver a cura chegando na sua casa. Mas, queridos, caminhe com o Senhor. É um caminho longo, porque tem a multidão, tem alguns obstáculos que você vai precisar enfrentar, tem alguns obstáculos que você vai ter que vencer. Você vai ter que vencer a tradição, você vai ter que vencer o medo, a insegurança, você vai ter que vencer a multidão. A multidão estava ali, a multidão estava impedindo que Jesus desse passos mais largos, mais rápido. Mas entenda que tudo está no controle do Senhor. Talvez você esteja enfrentando tantos obstáculos que você não entenda que vai acontecer algo novo. Mas eu quero incentivá-lo. Continue caminhando. Levanta-se. Continue buscando a palavra do Senhor. Continue orando. Continue jejuando. Não desista. Tenha sua vida no altar do Senhor. Tenha sua vida totalmente entregue ao Senhor. Cresça na palavra. No momento certo, você vai viver o milagre, o sobrenatural. Não olhe para o tempo, porque o tempo pertence a Deus. Eclesiastes 3:1. O tempo pertence a Deus. Agora, outro obstáculo esse Jairo enfrentou. Tem gente na sua frente. Oh, que obstáculo é esse? Lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 a 30, a mulher do fluxo de sangue interrompeu a caminhada de Jesus. Olha só. Eram minutos preciosos, mas Jesus jamais abandona o necessitado. Naquele momento já estava, tumultuado por causa daquela multidão. Mas acontece um fato novo aqui. Esta mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, essa mulher, ela não estava na multidão, mas ela ouve os gritos da multidão e entende que Jesus estava ali perto. Essa mulher, ela vai em direção do Senhor, porque ela disse que se ela tocasse na orla, simplesmente ela tocasse na orla de Jesus, ela ia ser curada. Essa mulher não pensou que a filha de Jairo estava morrendo, porque essa mulher também estava morrendo. Eu creio que ali era a última força que restava no seu corpo, era essa caminhada até Jesus. Essa mulher também teve que enfrentar o preconceito, o medo, porque era uma mulher que não poderia estar perto da multidão, por ela ter o fluxo de sangue. Era uma mulher impura. E a palavra diz que um impuro não pode estar com outros. Ela podia ser condenada à morte ali. Já estava condenada à morte por causa da doença. Mas olha o que diz o texto. Marcos 5, 25 a 30. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então essa mulher também, ela tinha usado todo o seu recurso, tudo que ela tinha, procurou os melhores médicos, o recurso que tinha para a cura, como Jairo fez a mesma coisa com a sua filha. Tendo ouvido a fama de Jesus, ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amados, será que essa mulher não tinha fé? Será que essa mulher não tinha fé? Ela não pensou ao contrário de Jairo, não dizendo Jairo era uma outra experiência, mas ao contrário de Jairo, aqui que nós estamos lendo, essa mulher falou: não, eu vou pedir para que Jesus coloque as mãos sobre mim e ore. Não, essa mulher tinha tanta fé que ela falou: se eu só tocar nas vestes, eu serei curada. Olha que lindo.
E logo se lhe estancou, e apenas se tocar, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E essa mulher se expõe na frente de todos ali e fala: fui eu. E aí Jesus fala: grande fé tem essa mulher. Amados, aconteceu ainda isso no caminho de Jesus até a filha de Jairo. Jesus parou ainda para socorrer essa mulher. Jesus estava com as multidões. Então você pode imaginar como que estava o coração desse homem. Será que esse homem estava angustiado, com raiva dessa mulher? Ou será que esse homem estava sendo incentivado? Estava tendo a sua fé edificada, vendo quantas coisas maravilhosas estavam acontecendo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Não pense que essa demora, esses milagres que aconteceram no caminho, foi o acaso. Jesus sabia que ele iria enfrentar algo maior lá na frente. Jesus sabe o que você vai enfrentar. Jesus sabe o que você vai enfrentar, algo maior. E Jesus está te preparando hoje para que você vença o amanhã. Esse homem presencia essa cura. E com certeza a sua fé foi enxertada, foi fortificada. Esse homem estava com a sua esperança mais ainda no Senhor. Estava convicto que sim, a sua filha seria salva, a sua filha seria curada. Esse homem estava sendo edificado, fortalecido nessa caminhada. E é isso que o Senhor nos chama: caminhe comigo, para que você venha se fortalecer, para que não venha ser contaminado pelas notícias, por aquilo que você está vendo, pelo momento que você está vivendo. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar esse plano, eu vou mudar a tua situação. Amados, coloque a sua esperança no que é verdadeiro. Não desista. Não desista em nenhum momento. Muitas coisas vão tentar fazer você desistir. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor é maior e está na sua vida. Levanta-te. Levanta-te agora para caminhar com o Senhor. Outro obstáculo que esse homem venceu foi vencendo a dúvida e a incredulidade. Marcos 5, versículo 35. Olha só. Falava ele ainda com Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre? Você está entendendo? O porquê este homem presenciou todos os milagres lá atrás? O porquê esse homem enfrentou tudo aquilo que ele estava caminhando ali? Porque ele precisava ser fortalecido por esse momento tão difícil. A filha dele estava morta. Ele já tinha vencido 4 obstáculos. Agora a triste notícia sempre vem antes da bênção. Sabe por quê, amados? Deixa eu falar algo para vocês. O inferno se levanta para roubar a bênção da sua vida, a promessa do Senhor. Sabe o que Jesus fala para esse homem no versículo 36? Não temas. Você lembra dessa palavra, não temas? Elias fala para aquela viúva: não temas. Deus fala para Josué: não temas. Para Josué, não temas. E o Senhor está falando hoje para você: não temas. Crê somente. Crê somente. Outra batalha que esse homem enfrentou foi contra as emoções. Você pode imaginar o coração desse homem, a mente desse homem? Você pode imaginar que todo o esforço que ele fez ou estava fazendo poderia ter sido em vão? A exposição que ele teve,
Quantas coisas a nossa emoção trabalha nesse momento. Eu não sei como que está, o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa clara. Ela vai diretamente nas nossas emoções. Ela vai tentar tirar a alegria, a esperança. Ela vai tentar tirar suas forças. Ela vai tentar trazer um desânimo, um espírito de derrota. Mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor está dizendo para você nesse dia: não temas, somente crê. No versículo 38, olha só o que diz. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Olha o quadro que esse homem chega perto da sua casa. Ele vê o que? Uma situação de calamidade. Sua esposa chorando, os seus vizinhos chorando, as pessoas ali em pranto. E ele e Jesus caminhando, Jesus olhando para aquela multidão. Jesus olhando para aquela multidão. Mas Jesus fala para ele: não temas, crê somente. Sétimo e último obstáculo. Jesus chega para ele e ele olha para aquela situação difícil e erguendo acima do opróbrio. Olha o que acontece. Marcos 5, 40 a 42. Quando Jesus fala que ela somente dorme, todos aqueles que estavam chorando, aquelas pessoas que estavam ali, que acompanharam todo aquele momento, começam a zombar de Jesus. Olha só o que o texto diz. Riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. E tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te imediatamente. E a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Sabe, queridos, quando Jesus manda sair todos ali, ele está dizendo, ele está demonstrando que precisa ser tirado o desespero, a incredulidade daquela casa. Às vezes, amado, você vai ter que se afastar de algumas situações ou pessoas que zombam da tua fé. Não é virar as costas, mas se afastar. Porque, queridos, essas pessoas, elas não podem caminhar com você ainda. Elas vão ver a sua conquista, mas agora elas podem ser um grande obstáculo. Porque elas podem trazer palavras, elas podem trazer situações que venham desanimar. Conselhos que venham te desanimar. Então, amados, quando nós temos uma palavra profética de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos guardar o nosso coração. E precisamos caminhar com aqueles que têm fé. Aqueles que vão nos ajudar na nossa fé. Acrescentar na nossa fé. E nós precisamos, nesse caminhar, precisamos estar diante disso. Precisamos tirar aquilo que traz o desespero, a incredulidade. Porque, amado, nós precisamos viver esse milagre. Enquanto estivermos quietos, esperando somente na fé, o milagre, amados. Enquanto não estivermos quietos, esperando somente na fé, o milagre não vai acontecer. Então nós precisamos sim, nesse momento, guardar o nosso coração e não entrar nessa lamentação, entrar nas palavras que venham trazer derrota sobre nós, questionamentos. Então, amados, Jesus o que faz? Tira aquelas pessoas e traz junto a ele aqueles que tinham a mesma fé. E traz junto Jairo e sua mulher. E ali Jesus ordena para a menina que se levante. E imediatamente aquela menina é curada. Valeu a pena. Valeu a pena aquele homem vencer a tradição. Valeu a pena aquele homem perder o medo da posição. Valeu a pena aquele homem
caminhar com aquela multidão. Valeu a pena aquele homem entender que vai ter pessoas na frente dele que vai receber a bênção antes dele, mas que a bênção dele vai chegar. Valeu a pena aquele homem vencer a incredulidade quando vieram falar para ele que a filha dele tinha morrido. Valeu a pena ele enfrentar as emoções e colocar o coração dele no Senhor. Valeu a pena ele chegar naquele momento em que as pessoas estavam zombando. Ele ergueu e falou: Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador. E contra a sua palavra, não tem nada que possa mudar. A sentença está nas mãos do Senhor. E Ele reverte toda a situação. Queridos, não desista. Não desista em nenhum momento. O que você está enfrentando nesse momento é para que você venha receber do Senhor muito mais do que você imagina, do que você pensou. Entenda que o Senhor está te ensinando, está usando esse momento para te ensinar. Venha se fortalecer no Senhor, venha se fortalecer na palavra. Toma uma posição de guardar o teu coração e encher a tua boca da palavra do Senhor. Todos os dias você profetize na sua casa, no seu trabalho, nos seus parentes, na sua vida, nos seus filhos. Profetize a palavra do Senhor e ela vai se cumprir. Caminhe com Ele. Ah, não tenho o que fazer. Tem. A minha vida está na graça, está nas mãos do Senhor. E Ele está dizendo: creia somente, creia. Então eu estou dizendo isso para você. Creia. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor nos ensina de uma forma tão maravilhosa, de que se nós caminharmos contigo, Deus, nós não seremos decepcionados, em nenhum momento, porque o Senhor não falha. O Senhor não falha. E o Senhor nos ensina a viver esse sobrenatural. Que cada exemplo que nós ouvimos nesse dia venha, Senhor amado, falar aos nossos corações. Venha criar em nossos corações uma fé inabalável, onde nós possamos enfrentar todo esse momento que nós estamos enfrentando de dificuldade no mundo, na nossa nação. Pai, há uma palavra e há uma promessa sobre nós. E eu vou viver essa conquista. A minha família vai viver essa conquista. Eu vou estar protegido pelo Senhor. Pai, me ajuda a não falhar, a não te decepcionar, a não ficar preso na tradição, no medo de perder, Senhor, a posição. Ó Deus, ao mesmo tempo, Senhor, ser contaminado pela multidão. Não, Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer dúvidas, as incredulidades, as batalhas contra as minhas emoções. Quantas vezes eu acordo triste, desanimado, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa vencer todas as minhas limitações, que eu possa dar a volta por cima, pela Tua palavra, pela Tua promessa, no nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo que ouviu essa palavra, para que possa viver um novo tempo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Que essa palavra encha da verdadeira esperança e que o Senhor é contigo. Você vai ser uma grande testemunha e eu vou louvar ao Senhor pela tua vida. Compartilhe esse vídeo com outros. Ajude a outros também a ter essa direção. O Senhor quer te usar. Deus abençoe. Fique com Deus.